Notícia falsa gera confusão entre imigrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México. O governo norte-americano anuncia mais um voo fretado para deportar brasileiros daqui do país. Cientista brasileiro tem 38 estudos internacionais cancelados por suspeita de fraude. Previsão será de muita neve em boa parte dos Estados Unidos durante as festas de fim de ano. E a gente traz os detalhes do anúncio do cantor brasileiro Thiaguinho em apresentação de intervalo de um jogo da NBA. Por trazer você pra mim, a alegria que faltava. Olá, boa noite. Boa noite. Uma confusão generalizada aconteceu na fronteira sul por causa de falsas notícias de que as portas de passagem seriam abertas aos indocumentados. Houve tumulto, mas sem registro de confronto. Desde ontem, várias manifestações estão sendo realizadas no México e também em várias partes daqui dos Estados Unidos em apoio aos imigrantes e contra as políticas do novo governo. Centenas de pessoas, a maioria imigrantes, marcharam nas ruas de Los Angeles, New York, Chicago, Houston e Filadélfia, criticando as políticas do futuro governo americano e pedindo proteção dos indocumentados. E este grupo cercou a Suprema Corte norte-americana em Washington para pedir suspensão das futuras medidas de deportação em massa. No México, homens, mulheres e crianças também caminharam, levando cartazes com os dizeres "imigrantes são bem-vindos". Eles pediram ajuda internacional para o futuro incerto dos indocumentados nos Estados Unidos. As marchas convocadas por ONGs aconteceram paralelo a falsos boatos que circularam na fronteira sul ontem, no Dia Internacional do Imigrante. Os rumores diziam que as patrulhas iriam abrir as portas para permitir que os indocumentados que estivessem acampados na região entrassem nos Estados Unidos. Por causa dessas mensagens que circularam nas redes sociais, o número de pessoas na fronteira sul dobrou em 24 horas. Houve alguns episódios de tumulto, mas sem registro de feridos. O governo norte-americano vai realizar pela segunda vez neste mês de dezembro um voo especial somente para deportar brasileiros daqui do país. O mais novo avião fretado com capacidade para 224 passageiros está previsto para deixar os Estados Unidos ainda nesta semana. O Airbus da companhia Global X, contratada pela Casa Branca para ações de deportação, deve deixar Alexandria na manhã desta sexta-feira. A previsão, segundo as autoridades, é de 2 paradas no Brasil: Manaus, no Amazonas, e Confins, em Belo Horizonte, sendo o final do trajeto perto das 8 horas da noite no horário local. Segundo o levantamento feito por Ricardo Morgan e publicado no site Aeroin, esse será o 16º voo brasileiro de deportados dos Estados Unidos em 2024. De acordo com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, os voos de deportações têm o objetivo de repatriar cidadãos de outros países que não respeitaram as leis americanas de imigração. Com a virada do ano chegando, começam muitas as preocupações com o pagamento do imposto de renda. Isso referente, claro, a esse ano fiscal. Pois é, olha, e uma das maiores dúvidas dos brasileiros é sobre a documentação necessária para esse processo, sobretudo o W9. E para esclarecer tudo sobre esse formulário tão importante, a Carla Marinho preparou uma reportagem para a gente. Antes de dizer adeus para 2024, é bom começar a reunir os documentos para a declaração deste ano fiscal logo nos primeiros meses do novo ano. Por aqui, o leão do imposto de renda é o IRS, o Serviço da Receita dos Estados Unidos, responsável pela coleta de impostos federais. E em meio à papelada de comprovantes e formulários, tem um que o imigrante precisa conhecer bem: o W9. O documento é a solicitação de número de identificação e certificação de contribuinte. Este formulário padroniza as informações fiscais de indivíduos e entidades que pagam pelos seus serviços. O W9 é um formulário utilizado nos Estados Unidos, solicitado pelo Internal Revenue Service para coletar informações de identificação do trabalhador freelancer e autônomo. Se você que é autônomo ou freelancer, você precisa preencher um W9, entrega para o seu empregador e ele te devolve um R$10,99 com o valor que ele te pagou no ano. Esse R$10,99 você precisa apresentar ao seu contador na hora que for fazer a declaração de renda.
Entre os que precisam preencher o formulário W9 estão contratados independentes e freelancers, que devem fornecer o documento completo a seus clientes quando receberem pagamento de $600 ou mais, por serviços profissionais ou criativos oferecidos durante o ano fiscal. As empresas registradas como corporação e sociedades de responsabilidade limitada devem observar alguns requisitos. Empresas como LLC, S-Corp, Corp e prestam serviço como subcontratos no prazo desse formulário 1099. Ele precisa ser emitido e transmitido para o IRS entre o dia 1º de janeiro ao dia 31 de janeiro, para que ele seja processado. Você que prestou serviço precisa receber o 1099 na sua casa antes do dia 31, para que seja entregue ao seu contador para ser acrescentado no imposto de renda. Nos Estados Unidos, declarar imposto é coisa séria. A perda do prazo, o preenchimento errado de um formulário ou a falta da declaração, além de pesar no bolso, também pode dar cadeia. Depois do intervalo, cientista brasileiro tem 38 estudos internacionais cancelados por suspeita de fraude. E o governo dos Estados Unidos bane o uso de drones em New Jersey em meio a investigações sobre objetos voadores. Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ih, ô Evelyn, tá distraidão aí, tá vendo? Ih, que vacilo. Por que você não aproveita esse momento então para se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida e deixar um comentário gostoso? A gente vai adorar, não esquece, né? Ativa o sininho, hein? Ativa o sininho. Polêmica no mundo científico. Um biólogo brasileiro teve os artigos científicos dele retirados de circulação por suspeita de fraude. O caso virou destaque internacional. E um levantamento mostrou que esse tipo de falsificação feito pelo brasileiro é mais comum do que se imagina. 1 em cada 7 cientistas já fez ou vai fazer isso durante a carreira. A notícia foi destaque na revista Science, com a foto de um especialista sueco e a manchete: "Foi muito chato. O nome deste cientista foi usado para escrever falsas revisões." A reportagem revelou que dezenas de aprovações feitas por pares do biólogo brasileiro Guilherme Malafaia Pinto, reconhecendo o trabalho dele, eram, na verdade, falsas. A revisão em pares é uma exigência para a publicação de trabalhos científicos. Os pesquisadores enviam seus artigos para profissionais da área lerem e avaliarem. A resposta serve como atestado da aprovação da pesquisa. O problema é que muitos cientistas estão falsificando essas revisões, e isso levantou o sinal de alerta para um tipo de fraude que vem se tornando cada vez mais comum no setor acadêmico. O caso do cientista brasileiro foi mais um exemplo desse tipo de situação no meio científico. O site Retraction Watch aponta que hoje 1 em cada 7 cientistas falsifica, fabrica ou modifica texto. Isso é mais comum do que se imagina e, por isso, o setor está estudando como combater essa tendência crescente. No ranking mundial de retratações científicas por erros, o goiano aparece na posição de número 18. Até agora, 38 artigos do biólogo brasileiro foram tirados de circulação por suspeita de falsos revisores. Em comunicado, o brasileiro disse estar desgastado com essa polêmica que tem afetado sua vida profissional. Ele não quis gravar uma entrevista, mas se defendeu das acusações junto às instituições envolvidas. Disse que seus artigos estão corretos. Numa carta aberta, Malafaia levantou a possibilidade de as contas erradas de e-mail serem fruto de uma atividade hacker. Uma investigação segue em curso sobre o caso. O governo dos Estados Unidos anunciou a proibição geral do uso de drones no estado de Nova Jersey. A medida temporária acontece em meio ao mistério sobre os objetos voadores que sobrevoam pontos críticos dessa região há semanas. Autoridades de aviação do país proibiram o uso de drones em 22 cidades de Nova Jersey até o dia 17 de janeiro, permitindo assim que o governo use força letal contra aeronaves não tripuladas se elas representarem uma ameaça iminente à segurança. O governo continua sem dar muitas respostas definitivas. Ontem, o presidente Joe Biden disse que monitora a situação de perto e que até o momento não há sinal de alerta para perigo.
So far, no sense of danger. Ontem, na Câmara, aconteceu um briefing a portas fechadas sobre esse assunto, isso com o Comitê de Inteligência. E membros do Congresso disseram que vão pressionar por leis mais rígidas no país sobre o uso de drones. You're seeing these drones out there that aren't doing any harm now, but, there could be somebody who does do harm in the future. Outro desafio atual, segundo a Agência Federal de Aviação, é o aumento dramático no número de pilotos sendo atingidos por lasers disparados do solo por pessoas que acham que assim podem abater seja lá o que estiver sobrevoando o país. Só na noite de terça-feira, mais de 123 pilotos relataram terem sido vítimas dos lasers. 2 dúzias dos casos aconteceram em Nova Jersey. As autoridades alertam que o laser pode cegar temporariamente os pilotos e, se isso acontecer em algum momento mais crítico de voo, pode ser potencialmente perigoso, incluindo quando o avião está próximo do solo para decolagens e pousos. Este oficial da polícia de Nova Jersey está tentando entender o que anda acontecendo usando também um drone do governo. Ele revela que no centro de controle tem registrado objetos suspeitos e desconhecidos como esse. We had something coming at us, and as it's coming at us, it stops, does like a 180 in the air and then drives away. Enquanto segue o mistério, o presidente eleito Donald Trump voltou a botar mais lenha nessa fogueira e disse que o governo sabe o que está acontecendo, mas não quer comentar. Hora do nosso giro de notícias. Entre os assuntos em destaque tem a transferência do suspeito de matar o CEO de uma das maiores seguradoras de saúde do país, da Pensilvânia, para New York. E a gente também mostra que um homem foi preso na Califórnia, acusado de ligação com a jovem atiradora que cometeu o atentado em massa em uma escola de Wisconsin na última segunda-feira. A polícia prendeu Alexander Pfaffendorf, de 20 anos, na Califórnia, por conexão com a atiradora de 15 anos, Samantha Rupnall, de Wisconsin. Na última segunda-feira, ela invadiu uma escola armada, matou 2 pessoas e feriu outras 6. O FBI disse que os dois trocaram mensagens e que o rapaz afirmou que estava planejando um tiroteio em massa e um ataque em um edifício do governo junto com a atiradora. Alexander foi levado para interrogatório. Foi transferido hoje da Pensilvânia para Nova York o norte-americano Luigi Mangione. Ele é o suspeito de matar a tiros Brian Thompson, CEO da United Healthcare em Manhattan, na manhã do dia 4 de dezembro. Luigi foi preso uma semana depois, em uma lanchonete na Pensilvânia. Ele tem 26 anos e aceitou ser transferido para responder a várias acusações federais, incluindo homicídio. Especula-se que os promotores possam buscar no julgamento a pena de morte, que foi proibida na cidade de Nova York há décadas. Se isso acontecer, a pena capital vai precisar ser aprovada pelo futuro chefe do Departamento de Justiça do governo Trump. Em Illinois, a justiça suspendeu hoje as acusações contra um policial acusado de usar força excessiva para prender um adolescente. O caso aconteceu em 2022 e foi motivado por este vídeo. O agente aparece batendo no jovem violentamente, o que levou o Raja Boatella a parar no hospital com fratura nas costas e sangramento no crânio. A justiça concluiu que o jovem era um criminoso, baseado em provas e vídeos obtidos que mostravam o rapaz cometendo roubo, fugindo dos policiais, armado e com posse de drogas. A família protestou contra o resultado e disse que, independente dos crimes, a ação policial foi brutal e excessiva. Eles prometeram recorrer. Aumenta a tensão no Oriente Médio. Israel iniciou uma série de novos bombardeios a mais um alvo, a capital do Iêmen. O governo de Jerusalém disse que os ataques são uma resposta aos mísseis lançados pelos rebeldes Houthis. Os ataques israelenses deixaram 9 mortos e 3 feridos na região da capital. Segundo a imprensa estatal do Iêmen, os alvos foram usinas de energia e o maior porto do país, localizado na costa do Mar Vermelho. Israel afirma que os bombardeios foram uma resposta ao lançamento de centenas de mísseis pelo grupo Houthi, que comanda parte do Iêmen desde o começo da guerra na faixa de Gaza. Durante a operação, jatos israelenses interceptaram um míssil direcionado à região central do país e os destroços atingiram uma escola na região metropolitana de Tel Aviv. Como era madrugada, ninguém ficou ferido. Os Houthis confirmaram a ofensiva, dizendo ter lançado mais 2 mísseis balísticos contra Israel na última noite. Num vídeo divulgado hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou que Israel age em nome de toda a comunidade internacional e prometeu lançar mais ataques contra o grupo, que é aliado do Irã.
Israel também mantém tropas na fronteira com a Síria e bombardeia alvos militares no país. Segundo o governo, a ação é necessária para a segurança dos israelenses desde a queda do ditador Bashar al-Assad. De Tel Aviv, Denise Odorici, para a Record Américas. No próximo bloco, funcionários de uma das maiores plataformas de e-commerce entram em greve nos Estados Unidos. E tem também reportagem sobre como os cortes nas taxas do Fed vão impactar o seu bolso. Já começou a contagem regressiva para a virada do ano. Chegou hoje à cidade de Nova York o letreiro do ano 2025. Pois é, olha, o painel gigante com 7 pés de altura chamou a atenção na Broadway Plaza com seus 4 números compostos de 620 lâmpadas de LED. E os turistas vão ter a chance de ver o letreiro de perto, ali mesmo na Broadway, até o dia 23 de dezembro, quando ele vai ser içado para o topo de um dos prédios da região. A festa da virada na Times Square é uma das mais tradicionais e também uma das mais importantes do mundo. Ela acontece, essa celebração, desde 1904. Incrível, né, gente? Muito. E olha, o mercado financeiro enfrentou uma verdadeira montanha-russa nesta quinta-feira nos Estados Unidos e também no Brasil. No nosso país, o dólar atingiu um recorde histórico e teve que sofrer intervenção do Banco Central brasileiro para frear essa alta. Parte desse turbilhão foi provocado pelo anúncio de corte de taxas de juros do Federal Reserve, isso anunciado ontem. É a terceira vez que o Fed corta as tarifas em 1/4. Isso animou, claro, os consumidores daqui dos Estados Unidos, mas provocou um nervosismo no mercado. The economy is strong overall and has made significant progress toward our goals over the past 2 years. O presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, disse que a economia estava forte e que tinha feito avanços. Por isso, ele anunciou um corte nas taxas de juros de 0,25 ponto percentual. A taxa atual ficou entre 4,25% e 4,50%. Essa redução das taxas já era esperada, mas as projeções de ritmo mais lento de cortes no próximo ano, a inflação persistente e a expectativa de uma economia tensa para 2025 acabaram surtindo um efeito negativo. A Bolsa Americana despencou, puxando uma derrocada no mercado financeiro mundial. No Brasil, que já vinha tenso com o novo pacote fiscal do governo, o efeito foi estrondoso. Fez o dólar disparar e bater a marca de R$ 6,30. O Banco Central brasileiro teve que intervir para acalmar os ânimos. Injetou mais de 5 bilhões de dólares no mercado. Foi a maior venda de dólares desde 1999. Quem gostou da notícia do corte de juros foi a população aqui nos Estados Unidos. Com a redução na taxa de juros, ficou mais fácil comprar carro, pegar um empréstimo, uma hipoteca para comprar casa. Os custos do cartão de crédito também reduziram. As projeções do Fed são de que a economia dos Estados Unidos no próximo ano seja dinâmica e sem recessão à vista. Eles esperam que a inflação atinja sua meta de 2% em um período mais longo, apenas em 2027. Milhares de funcionários de uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo entraram em greve hoje aqui nos Estados Unidos. A paralisação é resultado da falta de um acordo entre o sindicato, que diz representar 7 mil trabalhadores, e a gigante varejista. Os funcionários da empresa cruzaram os braços nas primeiras horas desta quinta-feira e protestaram na frente de algumas sedes da companhia por vários estados do país. Em Los Angeles, com cartazes nas mãos, os trabalhadores pediram salários mais justos, benefícios e também a redução de carga horária. Ao todo, 7 instalações da plataforma de e-commerce estão sendo afetadas por essa massiva greve. A empresa nega que as entregas de Natal serão afetadas e garantiu que tudo segue dentro do cronograma. A seguir, previsão será de muita neve em boa parte dos Estados Unidos durante as festas de fim de ano. E a gente traz os detalhes do anúncio do cantor brasileiro Thiaguinho em apresentação no intervalo de um jogo da NBA. Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECORD15 no seu primeiro envio.
A Lua pode ser mais velha do que pensamos, segundo um estudo publicado na revista científica Nature. Até agora se acreditava que a Lua havia se formado cerca de 4,35 bilhões de anos atrás, após o objeto de um tamanho de Marte colidir com a Terra e criar o nosso satélite natural. Essa linha do tempo é baseada em análises de amostras de rochas lunares das missões Apollo da NASA. Mas essa nova pesquisa trouxe diferentes evidências e sugere que a Lua se formou bem antes. O erro no cálculo antigo seria porque a Lua passou por um evento dramático de rederretimento e, erroneamente, os cientistas acreditavam que ela se formou pela primeira vez nesse momento. Agora, os pesquisadores acreditam que ela pode ser até 100 milhões de anos mais velha do que se pensava. E em breve, a missão Artemis da NASA deve fornecer mais informações sobre esse mistério lunar. Hora da previsão do tempo? Vamos checar as temperaturas aqui no telão. A gente começa por Boston. Amanhã, previsão de muita neve, assim também como em Nova York. Washington vai ter um mix de neve e chuva. Em Norfolk, pancadas de chuva ao longo de todo o dia, mínima de 36. Bastante sol em Atlanta. Na Flórida, sol entre nuvens na maioria do estado e sol brilhando bastante em Miami. Em New Orleans e Houston, bastante sol na previsão, Houston mínima batendo 40. San Antônio, a gente tem sol entre nuvens com mínima de 39 graus, máxima de 70. El Paso não tem previsão de nuvens ao longo do dia, com máxima de 66 graus nessa área. Albuquerque, o mesmo cenário, máxima de 56 e mínima de 30 graus. Olha, em Phoenix, a gente tem máxima de 81, mínima de 48. Já temos tempo encoberto em Los Angeles, em Las Vegas e em São Francisco. A gente tem mínima de 53 graus, máxima de 58. Para quem sempre tem esperanças de passar um Natal branquinho coberto de neve, como nos filmes, atenção, chegou a hora. Segundo as previsões, milhões de pessoas em diversos estados podem ter as festas de fim de ano debaixo de muita neve. O Serviço Nacional de Meteorologia alerta: as temperaturas podem cair drasticamente no próximo sábado e arrastar o tempo frio ao longo da semana de Natal. Algumas regiões do país devem ver os termômetros registrarem até 20 graus abaixo do normal para essa época do ano. No Nordeste dos Estados Unidos, por exemplo, todas as mínimas serão de apenas um dígito. E sim, vai nevar em mais de metade do país, segundo as previsões. As regiões com maior acúmulo devem ser Montana, Minnesota, Wisconsin, Nova York e Pensilvânia. Mais de 10 milhões de pessoas já estão sob alerta para tempo gelado extremo. Faltando apenas 5 dias para o Natal, a AAA prevê que 119 milhões de pessoas devem viajar de carro ou de avião. Esse número é considerado um recorde e deve superar o período pré-pandêmico de 2019, como nos mostra a Carolina Camargo. A maioria da população deve viajar de carro para as festas de final de ano. A expectativa é que 107 milhões de pessoas estejam nas estradas a partir deste final de semana. Serão 2,5 milhões a mais do que no ano anterior. Um dos motivos seria o valor da gasolina, que está mais baixo do que nessa mesma época do ano em 2023. Mas a AAA avisa que, devido à quantidade de carros, o tempo das viagens nas estradas poderá ser até 30% mais demorado. A previsão é que os dias mais congestionados sejam os finais de semana que antecedem o Natal e o Ano Novo. Portanto, será preciso ter paciência. De avião, a expectativa também é de bater novos recordes. Segundo a TSA, são esperados 40 milhões de pessoas entre hoje e o dia 2 de janeiro nos aeroportos do país. Isso significa filas longas e demoradas para o embarque. A orientação é chegar cedo e estar preparado para esperar. Cerca de 4,5 milhões de pessoas devem ainda viajar de ônibus, trem e cruzeiros de navios. É o maior número dos últimos 20 anos. Entre os destinos preferidos para este final de ano estão Miami, Orlando, Los Angeles, Las Vegas, Honolulu, Charleston, Nova Orleans e Nova York. Para os destinos internacionais, México, Costa Rica e as Ilhas do Caribe. Devido ao aumento das passagens aéreas, uma coisa significativa também foi o aumento das viagens terrestres. No caso, né? Já também que a gasolina teve uma baixa em relação ao ano passado, que ajuda as pessoas a usarem mais veículos para se deslocar até os locais onde vão viajar. Claro, além das viagens para visita de parentes, tem viagens de lazer, viagens de turismo, viagens de todas as outras formas, onde tem pessoas que, além de visitar os parentes, buscam o quê? Lazer, diversão, buscar uma forma mais tranquila de começar o ano também, no caso, entendeu?
Há pessoas hoje em dia que até preferem fazer uma viagem do que comprar um bem material. Porque na viagem você vai adquirir experiências, conhecimentos, que nenhum objeto vai proporcionar para você. O cantor brasileiro Thiaguinho foi anunciado como uma das atrações em um jogo da NBA em Orlando, na Flórida. A notícia do show do pagodeiro animou a comunidade brasileira bastante. Pois é, e o Thiaguinho vai cantar no intervalo de um jogo entre Orlando Magic e Portland Trail Blazers. Isso vai acontecer no dia 25 de janeiro. A apresentação faz parte do Brazil Night, uma celebração anual que o time Orlando Magic realiza na região para homenagear a cultura brasileira. E olha, além do Thiaguinho, são esperadas várias outras atrações e homenagens ao nosso país. Isso antes e depois da partida. Pena que a gente não vai estar lá, né, Ruth? Não, mas é bom se preparar, dá para acompanhar. A gente vai tentar pegar tudo. A gente vai acompanhar de longe. Eu sou pagodeira, adoro o Thiaguinho. Bom, depois dessa notícia, a gente encerra o Jornal Américas no Ar de hoje. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora, então, com mais um capítulo da novela O Rico e Lázaro. Boa noite.